Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Muita alegria, irmãos, estarmos aqui hoje, né? Estamos aqui felizes de estar aqui com vocês, né? Um lugar ao qual nós não conhecíamos, mas o seu Deus nos conduziu até aqui, através da vida da irmã, da nossa irmã Kelly, né? De estar sendo instrumento de Deus aqui. Glória a Deus. E nos trouxe a esse lugar, né? Para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Assim ficou melhor. Então, esse encontro aqui, eu vejo um povo reunido aqui. Eu acho que estão sedentos de ouvir da palavra de Deus. Né? Deus é um Deus que tem poder de fazer essas coisas. Porque quem convoca o homem, aleluia, ao chamado é Deus. A Bíblia bem clara dizer que não é nem por força nem por violência. Aleluia, mas pela quem aquele ele chama, quem Deus chamou. E se você crê hoje aqui nesse lugar, você vai notar que Deus está convocando vocês aqui para vir esse lugar. Porque ninguém vem para um lugar forçado a ficar ouvindo algo que não seja, né, da sua vontade própria, que foi colocado no coração de vocês através do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso hoje aqui nesse lugar? Glória a Deus. Então deu glória a Deus, né? Glória a Deus, porque o Senhor Deus, Ele tem poder para isso. Ele pega o homem abandonado, no monturo, sabe? Sem valor para a sociedade, sem valor para a família, e transforma no servo fiel a Deus. Assim Ele fez comigo. Glória a Deus. Você pode me olhar e notar assim, dizer, não, esse rapaz parece um rapaz, né, da sociedade, um menino educado. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem valor nenhum se nós estamos fora da presença de Deus. Para Deus não tem importância. Não há diferença em eu ter uma faculdade, ter dinheiro, e aquele que não tem dinheiro. Não há diferença de um para outro. A diferença vai fazer quando você ou eu estiver na casa de Deus obedecendo a sua palavra. Por isso que ele diz assim, ó: pregai a toda criatura. Porque tem um dizer aí no mundo que diz que todos são filhos de Deus. Não, nós somos criação de Deus, criatura. Aprenda de uma vez por toda. Porque tem muita gente aí que está fazendo todo tipo de pecado, tudo que é abominável ao Senhor, roubar, matar, se prostituir, encher o tolé de cana, de cachaça, e dizer que é filho de Deus. Não, você é criatura. Mas a Bíblia nos revela que quando nós aceitamos Jesus, só Ele, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filho por adoção. Adoção. Aleluia. Porque o Filho unigênito de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Mas hoje Ele está dando uma oportunidade para nós aqui de ouvir a sua palavra. Aleluia. De ser comovido o coração. A Bíblia diz que Deus não rejeita o homem, né, a mulher de coração contrito. Sabe o que é isso? O que é contrito? Quando você está sensível a ouvir a voz do Senhor. Deus não rejeita, aleluia, a oração de uma pessoa que está necessitada, está contrita, está precisando de Deus. E eu quero dizer que todos nós somos dependentes do favor de Deus. Ou não é? Nós dependemos do favor do Senhor. Quando nós estamos em agonia, em aflição e angústia, nós vamos lá clamar para Ele. Mas muitas vezes, quando nós não estamos nessa situação, nós estamos aí no mundo, fazendo tudo que é desagradável aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, não. Aos olhos dos homens e do diabo, está fazendo a melhor coisa, se divertindo. Porque não é isso que se ensina, né? Se ensina isso, né? Viva a sua vida como se fosse o último instante. Se entregue a, sabe, a prostituição, sabe, as coisas do mundo, a cachaça, a maconha, aos vícios, a roubar, a matar e destruir. Só isso que o diabo vem fazer. Mas Jesus quis ver dar vida com abundância. A vida com abundância, irmão, depois de muita análise minha, eu cheguei a uma conclusão. Essa vida com abundância que Deus ele quer nos ensinar, é ensinar aos padrões dos nossos pais antepassados.
Porque hoje, até os pais de hoje estão se perdendo. Mas se você voltar a 30, né, 40, 50 anos atrás, você vê os pais eram diferentes e os filhos também. Que Deus quer isso? Deus quer que você tenha um comportamento sadio, perfeito diante de Deus. Aleluia. E é isso que Deus vem nos convocar hoje. A ter princípios, sabe? Não se entregar ao mundo. Porque o mundo está indo de mal a pior. Ou não é? Vocês acompanham, vocês estão vendo aí como é que está a situação do mundo. Mas Deus quer resgatar um povo diferente. Um povo santo. Santo quer dizer isso, irmão. Santo é quando você obedece a Deus. Santo não é uma imagenzinha de escultura que nem a senhora tem ali, não, minha filha. Viu? Aquilo ali não é santo, ali é um pedaço de barro. Ali não tem poder nenhum. Ali tem, a Bíblia diz que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, não tem espírito algum dentro dele. É só ler a Bíblia, a senhora vai dizer que aquilo ali está errado. E muito errado. Isso é abominação aos olhos de Deus. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso aqui? Porque eu estou seguindo a Bíblia. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. É ela que ela é fiel e verdadeira. Ele diz que ele é o único caminho. Se você for orar, pedir aí, rezar para o santo, eu acho difícil dele ouvir alguma coisa. Porque só quem tem capacidade de ouvir oração, está lá na eternidade, chama Jesus Cristo de Nazaré. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só ele. Vocês estão entendendo? Então é mentira você dizer, não, eu vou rezar para fulano, ele vai me ouvir. Mentira. Só quem tem poder de ouvir é Deus. Então a mentira começa por aí. Mentira tem perna curta, irmão. É só ler a Bíblia. Jesus diz, 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E ele nunca teve papo na língua, não, irmão. Ele nunca teve jeitinho para falar com ninguém, não. Ele falava aquilo que era verdade, porque ele é a verdade. Quem não quisesse aceitar, vai para outro caminho, dá o direito de escolha. Louvado seja Deus. Jesus, sabe por que ele foi morto, crucificado? Por conta dessas palavras. Por conta dessa dureza que ele pregava. Aleluia. Essa dureza ela tem que vir para mim também, não é só para vocês. Eu que estou aqui, né, tem um chamado, eles quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus vai cobrar mais de mim. Aleluia. Por isso que eu tenho que andar mais certinho do que todos os outros. Deixa eu lhe falar. Não é ruim não. Servir a Deus é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu pudesse, eu teria convertido há muito tempo antes. Mas nunca está perdido, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Chegou o tempo certo na minha vida de Deus me chamar, me convocar. E hoje estou aqui, meu irmão. Podia estar lá fora, podia ter a vida que eu estava tendo antes. Mas eu não troco a vida de hoje que eu tenho pela que eu tinha antes. Porque aqui eu sinto a verdadeira alegria. O mundo ilude aí. O diabo tem criado distrações para você passar o tempo, para você não buscar a Deus. Aleluia. O diabo tem feito isso. Todo tipo de distração. Sabe? Que ele sabe trabalhar. A Bíblia diz, eu estava falando com o irmão, né, o pai da irmã Kelly. A Bíblia revela que ele é rico em sabedoria. O diabo não é um bicho burro, não. Aleluia. Todos somos nós que tem ido aí muitas vezes. Nós não, graças a Deus. Sou o povo que está longe da presença de Deus. Todos são esses. E eu fui também. Mas um dia eu vi essa palavra que eu estou ouvindo aqui. E ela comoveu meu coração. E ela modificou a minha vida. Aleluia. Restaurou o meu casamento. Foi através de uma separação que eu fui para a casa de Deus. E lá eu busquei de dia e de noite. E eu continuo até hoje buscando de dia e de noite. Porque a coisa melhor é sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz que o mundo não recebeu. O mundo não recebe o Espírito Santo. Só os filhos de Deus. Por isso que alguém aqui hoje está sentindo a presença de Deus. Pode ter certeza. Alguém está sentindo o mover de Deus aqui. Deus está falando. Porque a palavra de Deus é poderosa. Na bagaçoa ela é poderosa. E ela vai na divisa da alma e do Espírito. Começa a tocar na nossa vida. Aleluia. E nós sentimos que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Pecamos de alguma forma. No falar, no agir, no pensar. Aleluia. Mas pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. Buscando o conserto. Aleluia. Deus é um pai como nós somos pai. Às vezes temos filho que não anda no caminho certo, mas deixa de ser filho. Mas a todo dia Deus está consertando a gente, assim como nós tentamos consertar o nosso filho. Louvado seja Deus. Então isso é necessário, a gente se reunir,
para ouvir a palavra de Deus, sentir a presença do Altíssimo, saber que Deus está falando com a igreja. A igreja são vocês aqui hoje, ó, que estão reunidos, porque Deus, ele quer entrar com providência na vida de todos vocês, assim como tem entrado na minha. Mas não adianta, meu irmão, eu receber a bênção, eu estava falando para o irmão, não adianta você receber só a bênção e depois sair para o mundo. A Bíblia vai falar que houve 10 leprosos que foram curados por Jesus. 10 leprosos Jesus curou. Mas diz que um voltou para agradecer. Um só. Mas foi lá para dizer assim: ei, obrigado aí, viu? Ei, moço, muito obrigado aí, estou curada. Mas ó, vou para lá. Não sejam desse, não. Não sejam desse. Seja pessoa que tenha sede. Como aquela mulher samaritana que estava pegando água lá no poço. Ele disse: olha, se soubesse com quem tu fala. Jesus falou com aquela mulher: se soubesse com quem tu está falando. Sabe, se você soubesse quando você ora com quem você está falando, com o Criador, meu amado. É privilégio, não é para todo mundo não. Quantas pessoas não guardam um momento da sua vida para orar? Sabia disso? Tem pessoas que não sentem o desejo de orar, às vezes que orar não tem força. Mas veja só o privilégio de vocês que estão aqui hoje. Vocês estão falando com o Criador. Eu sei que vocês estão aí pensando, estão meditando, estão refletindo. Então pode crer que o Criador do céu e da terra, do universo, está ouvindo vocês. É um privilégio. Sabe qual é a maravilha de nossa vida? É quando a gente vê a resposta de Deus chegar nas nossas vidas. Aquela situação difícil, aquele momento de angústia, né, de aflição, e você vê Deus trazer a resposta que você estava precisando. Aleluia. É você ser sarado, é você... Deus, a Bíblia vai falar no livro de Isaías, capítulo 61, diz que ele veio dar olhos, visão aos cegos. Aleluia. Ouvido aos surdos. Aleluia. E fala aos mudos. Nós estávamos assim, cego, surdo e mudo. Aí quando Jesus começa a habitar em nossa vida, aí é uma mudança muito grande. Porque aquilo que nós não enxergávamos antes, aquilo que a gente achava que era certo, que era bom, a gente começa a enxergar. Porque as escamas vão cair dos olhos. E a gente vai ver: olha, eu sou dependente do Senhor. Eu preciso de Deus na minha vida. Nós precisamos, irmão. Primeiramente porque é bom. Não é só do que ele pode fazer, não. Porque muita gente, não, você está falando de precisar, então pronto, eu vou querer só pedir a ele. Pedir. Não, meu irmão. Porque ele é bom, porque ele quer te salvar, ele quer me salvar. Mas para isso, deixa eu te falar, é preciso ser fiel até o fim. É preciso que todos nós sejamos fiéis a Deus até o fim. Ele diz que aquele, aleluia, que for fiel até o fim será salvo. Então existe um processo ainda, porque muitas pessoas começam bem, depois se afastam. E não é isso que Deus quer, nem que eu quero. Estava orando ali pedindo que o Espírito Santo de Deus venha habitar em vocês. Que Deus envie anjos para que vocês não venham se desviar. Sabe por que precisa enviar anjos, irmão? Porque muitas vezes o diabo, ele é invisível. Eu já tive visões dele, já tive vultos, ele existe, ele é real. Assim como ele encheu o coração do rei Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Ele encheu o coração do rei Davi para fazer o censo de Israel, fazer uma contagem de todo o povo de Israel. Foi o Satanás, foi o diabo. E o homem era segundo o coração de Deus, ele era profeta, ele tinha intimidade com Deus. Imagina a gente, que muitas vezes estamos começando uma caminhada ainda, estamos fraquinhos. Aí o diabo vem, começa a seduzir, começa a lançar pensamento, colocar no coração: vai para lá, precisa disso não. Ah, só agora, não, deixa isso, homem, deixa dessas coisas. Que vem esses pensamentos, repreenda que não é de Deus. Aí a gente pede anjo para que quando vier um satanazinho desse, um demôniozinho desse, que ele é invisível, nosso inimigo ele é invisível, do anjo para batalhar por você. Aleluia. Deus vai mandar um anjo para batalhar por você. Mas anjo não é para ser adorado não, viu? Que nem essa denominação aí que ensina tudo tá errado. Tudo que a Bíblia condena, eles ensinam. Porque Pedro, o apóstolo João, quando viu o anjo, ele foi se prostrar do anjo para adorar. Aí o anjo diz: ei, levanta, que eu também sou servo. Aleluia. Tem gente fazendo reza para anjo aí, vamos invocar os anjos, vamos pedir, adorando, botando imagem. Isso é mentira, irmão. Deus, a Bíblia diz aí em Isaías 42, 8. Aleluia.
ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Nem o louvor às imagens de escultura. Como é que Deus vai fazer o milagre? Vai dizer, não, foi fulano que fez, foi santo não sei o quê, foi anjo Gabriel, foi anjo Salatiel, anjo Misael, inventou todo tipo de nome, porque a Bíblia só tem nome de 2 anjos na Bíblia. Gabriel e Miguel. Agora esses outros aí vão aparecendo aí. Não sei de onde é que erramos esses nomes. Então a pessoa começa a fazer culto para anjo, adoração para anjo. Isso é mentira, mas outra mentira. Aí tem que falar a verdade. Anjo não recebe adoração, nem escuta oração de seu ninguém, porque esse poder apenas é do Senhor. Aleluia. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tentando melhorar cada vez mais aqui esse som. Oh, glória. Acho que melhorou mais. Glória a Deus. É assim, meu irmão. É a verdade que nós temos que saber. Porque se nós não soubermos, nós não estamos no caminho de Deus. E andar nesse caminho é uma porta estreita, né? Porque Jesus disse que largo e espaçoso é o que leva à perdição. Diz que difícil é o caminho difícil. É difícil você ver muitas vezes, às vezes, a pessoa não consegue se firmar e continuar nesse caminho. Porque vem as tentações. Veja só, que é o próprio Espírito Santo de Deus enviou Jesus Cristo para o deserto, para ser tentado, depois de ter jejuado por 40 dias. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o servo não é maior do que o seu mestre. A Bíblia vai dizer isso. Ele diz, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Aí muitas vezes a pessoa começa bem, mas é tentado, não tem força, não está firme na presença. Deus é incompetente, irmão. Deus não é incompetente. O que falta é a entrega total aos caminhos de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele sabe livrar os piedosos. Piedosos é quem pratica essa palavra, a palavra de Deus, no dia da tentação. Você está entendendo? Porque eu vou dizer, não é crente, aí como é que está ali agora? Olha, já está apontando o dedo. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Veja que é um caminho difícil, Jesus mesmo disse. E as tentações existem. Por isso que a gente tem que estar se reunindo como igreja, irmão. Se reunindo. Sabe? Aqui eu tenho outras igrejas evangélicas aí, né? Batista, pentecostal, presbiteriana. Tá cheio. Não vai porque não quer. Não bota dificuldade não, porque eu vejo alguns vídeos aqui de irmãos que andam cerca de 12 quilômetros para ir para um culto evangélico no meio do mato. 12 para ir, 12 para voltar, 24 quilômetros, e vão alegre, sorrindo. Louvado seja, vou glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E muitas vezes a gente tem uma moto, tem um carro, mora perto, e não vai, bota dificuldade. Então, tira essa dificuldade do seu caminho, sabe? Começa a adorar a Deus, porque Deus está aqui hoje, aqui. Aí você vai dizer, como assim Deus está aqui? Deus está em todo lugar, irmão. Aleluia. E principalmente quando vai 3 ou 2 ou mais reunidos no nome do Senhor. Aqui tem muito mais do que 2. Aleluia. Estamos aqui um grupo. Estamos, aleluia, atentos aqui para o que Deus vai fazer aqui hoje nesse lugar. Amém? Então fica ligado aqui. É preciso você estar em constante oração. Esteja aqui, mas esteja com o coração, sabe, contrito, a buscar a Deus. Fique falando com Deus aí, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Amém? Eu quero agora orar por todos nós. Amém? Louvado seja o seu Deus. Nós estamos aqui nesse lugar reunido. E hoje eu peço a tua presença, Senhor, porque a Bíblia nos fala que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu convoco o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, que começa a passear, começa a tocar no teu povo, Senhor. Que o povo começa a sentir a tua presença. Meu Deus, que esse povo começa a ter sonho, começa a ter visão, começa a falar de ti, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoe cada um que está aqui nessa casa, Senhor. Meu Deus, que não seja um homem aqui falando, mas seja, meu Pai, guiado pelo teu Santo Espírito. Vai tocando em cada um deles aqui hoje, Pai. E escreve o nome desse povo no livro da vida, Senhor Deus. Envia anjos para guardar, Pai, esse povo, Pai, que é a nação escolhida, a nação santa, meu Deus. Porque é tu quem escolhe. O homem não pode chegar a ti se não for escolhido por ti. Então eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, guia os passos desse povo aqui hoje nesse lugar. Manifesta a tua glória, para a tua honra e glória, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
Eu já quero chamar a pastora Alexia, que ela venha fazer algo da parte de Deus hoje aqui nesse lugar. Glória a Deus. Deus vai continuar falando. Aí você vai dizer, meu irmão, como é que Deus está falando? A Bíblia nos diz que nós somos ministros da palavra de Deus. Como se Deus, pela nossa boca, falasse. Você está entendendo? Como se Deus estivesse falando pela nossa boca. Porque nós lemos a palavra. E tudo que nós falamos está aqui. Quem quiser tirar dúvida depois, me procura. Que vou te mostrar na Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor nessa manhã. Amém? Louvado seja o Senhor. Que nessa noite nessa manhã nós venhamos sentir mais de Deus. Que a presença do Senhor seja manifesta neste lugar. Amém. E eu tenho certeza que da forma que nós entramos, nós não vamos sair. Aleluia. Porque o Senhor ele vai se fazer presente em cada um de nós. E nós vamos sair daqui transbordantes de Deus. Amém? Então eu gostaria nessa manhã de abrir uma palavra da parte do Senhor que se encontra em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Louvado seja Deus. No seu versículo 35, que diz: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão para si confusão. Louvado seja Deus. Veja o que a palavra do Senhor nos fala. Aleluia. Que os sábios serão honrados. A Bíblia nos diz que o princípio de sabedoria é o temor do Senhor. O Senhor nesse momento ele não está falando de sabedoria terrena, não está falando de sabedoria humana, mas está falando da sabedoria de Deus. E aonde a gente pode encontrar essa sabedoria? Nós podemos encontrar na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor deixou para mim e para você. Porque a Bíblia nos fala que essa palavra, ela é uma palavra que vem diretamente do céu e ela nos conduz à salvação. Porque ela nos mostra o que é agradável a Deus. O que é que vai fazer com que o Senhor venha olhar para mim e para você e venha se agradar. Aleluia. Ela vai nos conduzir a um caminho de eternidade com Deus. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que existem dois caminhos. Um caminho leva à salvação e outro leva à perdição. E a Bíblia nos diz que aqueles que não ouvem a voz do Senhor, para o Senhor são tidos como tolos. São tidos como loucos. E a Bíblia nos diz aqui, aleluia, que os loucos serão confusos. Serão pegos em confusão. E o que significa isso? Significa dizer que uma pessoa pode passar a sua vida inteira, aleluia, vivendo conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E no momento que o Senhor for requerer a vida dessa pessoa, ela vai se encontrar em confusão. Porque vai dizer que acreditava que iria para o céu, que acreditava que iria estar com o Senhor. Mas essa pessoa ela não serviu a Deus. Essa pessoa ela não agradou o coração do Senhor. E naquele momento ela vai se encontrar confusa. Louvado seja Deus. Porém, infelizmente o Senhor dirá, aleluia, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A Bíblia nos diz que o Senhor ele nos conhece a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho perante a presença de Deus e o reconhecemos como Salvador. E a partir desse dia nós começamos a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Louvado seja Deus. O mundo nos ensina, aleluia, a fazer tudo o que é reprovável contra o Senhor. O mundo nos ensina a viver as paixões carnais. O mundo nos ensina a fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. Mas eu quero dizer nessa manhã que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de estarmos em sua presença, de agradarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, eu quero dizer nessa manhã, aceita o chamado de Deus. Escuta atentamente essa palavra, porque essa palavra não vem de mim. Essa palavra não vem da minha boca, mas vem do Senhor. Cristo mesmo nos disse que a palavra dele, aleluia, nos conduziria à salvação. Então que nessa manhã ela venha ficar guardada no meu e no teu coração. A Bíblia nos fala a respeito de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele disse, aleluia, que escondia as palavras do Senhor em seu coração para não pecar contra Deus. Eu não sei se os irmãos entenderam essa palavra, se entenderam o que Davi estava falando.
Davi estava dizendo: ei, eu guardei as palavras do Senhor em meu coração, porque elas são preciosas, porque elas me conduzem à salvação. Eu guardei essa palavra para não pecar contra o meu Senhor. Então que nessa manhã ela venha habitar em mim e em você. Que nós venhamos a cada dia, aleluia, ser transformados pelo Senhor, porque Ele é fiel. Eu sei que o Senhor Ele tem algo preparado para mim e para você. A Bíblia nos diz o seguinte: aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que não desceu ao coração do homem, é aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam, diz o Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz que aqueles que amam o Senhor são aqueles que ouvem as suas palavras e a praticam. Louvado seja Deus. Então o Senhor Ele tem uma vida diferente para mim e para você. O Senhor Ele quer te dar alegria. O Senhor quer transformar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele quer te levar para morar com Ele no céu. Amém. Porque se não fosse assim, Deus não havia mandado seu Filho. O Senhor mandou o próprio Filho para que viesse, aleluia, dar abertura para que eu e você pudéssemos chegar a Deus. Foi através do derramamento do sangue do Senhor que nós podemos hoje ouvir a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia nos diz que a salvação era para os judeus. A salvação era para Israel. Mas por conta desse sacrifício feito por Cristo, as nações hoje conhecem o nome do Senhor. Por conta desse sacrifício hoje nós podemos estar aqui dando glória a Deus, dizendo que só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. Então que essa palavra venha ficar em nossos corações. Que nós venhamos saber que o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais da minha e na tua vida. Apenas creia no Senhor. Escute essas palavras. Veja que o Senhor Ele sempre falava: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Senhor estava dizendo é: preste atenção na minha palavra. Preste atenção no que o meu Santo Espírito tem falado. Louvado seja Deus. Porque o Senhor nos chamou para sermos ovelhas de Cristo. Jesus Cristo é o nosso pastor. E a Bíblia nos diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então o Senhor estava chamando a quem fazia parte do seu aprisco, dizendo: ei, ovelha minha, escuta a minha voz, escuta o meu chamado, porque vou eu te guiar para pastos verdejantes. É isso que Deus tem para mim e para você. Algo que o mundo não pode ofertar, algo que o dinheiro não pode comprar. Louvado seja Deus. Então nessa manhã, receba essa palavra, guarde ela no seu coração, não se esqueça dela, porque o Senhor Deus Ele é fiel. O Senhor Deus vai te dar sabedoria. A Bíblia nos fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Quem não tem fé, peça a Deus. Louvado seja o Senhor. E Ele fará com que nós venhamos ser pessoas transformadas pelo seu Evangelho. Que nós venhamos estar nos alimentando da palavra de Deus, assim como nós precisamos alimentar o nosso espírito. Amém? Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que eu venho trazer nessa manhã. Que o Senhor Deus continue falando conosco, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. A Bíblia fala que na antiguidade o Senhor falava com seus servos, e ainda hoje continua falando. Louvado seja Deus. Então abra os teus ouvidos e o teu coração, porque o Senhor Deus Ele é fiel. Glória a Deus. Assim eu encerro a minha oportunidade nessa manhã. Amém? Glória a Deus. São sábias palavras, né, que vai conduzir a salvação, irmão. Não pense que é algo difícil e complicado, não. Deus só quer que você entregue o seu caminho a Deus. Sabe? Que Ele venha fazer morada, que Ele venha fazer a grande mudança na sua vida. E pode crer, tudo que ela falou é verdade. Se você não tem fé, peça a Deus. Não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá gratuitamente, irmão. Sabe por que eu me admiro com esse Deus que eu sirvo? Olha, eu fiz teologia, mas foi uma teologia básica. Não foi uma teologia mais aprofundada, avançada. Mas o que me chamou a atenção foi que quando nos lugares que eu andava, havia pessoas analfabetas, que não conseguia ler livro algum, mas chegava a Bíblia e ela conseguia ler. Quem crê nisso? Quem crê que Deus faz essas coisas? Analfabeta de pai e mãe, mas quando pegava a palavra, era revelada para ela.
Porque o Espírito de Deus estava ali naquela pessoa. Pessoa simples e humilde, esquecida pela sociedade. Aleluia, sem valor algum. Deus está me lembrando aqui de alguém, uma senhora, que eu estava lá em Paulo Afonso, e me chamou muita atenção. A senhora, vamos falar a linguagem do povo, negra, pobre, velha e feia, rabugenta, tudo isso. Postada no chão assim. Sou mercado lá. E ela me pediu ajuda. E eu fui dar um dinheiro para ela. Aí Deus disse, dê tudo que você tem aí. Estava com pouco dinheiro, mas um pouco eu tinha, eu dei. E ela disse, moço. Ela começou a chorar. Disse, moço, eu estou ficando maluca. Por quê? Não, porque eu ouço uma voz falar comigo, dizendo que vai me conduzir. E que através da minha vida, pessoas vão conhecer a palavra de Deus. Ele disse que vai dar dons espirituais. Eu estou sem entender. Tem gente que diz que estou ouvindo o diabo. Aleluia. Tem gente que é o cão que está falando comigo. E eu estou ficando confuso. Eu digo, minha filha, não é não. É Deus que está falando com a senhora. Mas me admiro muito a senhora é rejeitada. Está aqui pedindo umas bolinhas. Mas está passando um monte de madame ali, ó. O cabelo dela espichado ali, ó. Galega dos olhos azul, sabe, na sua Silverado, na sua Hilux. Está tudo passando ali, ó. Tudo gozando a vida aqui como quer. Mas a senhora desprezada, mas elevada, é lembrada pelo Senhor da glória. A senhora está sendo assim, desprezada pelo homem. Mas por Deus, a senhora está sendo lembrada. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus, aleluia, Deus derramou a graça aos pobres desse mundo. Assim, acaso aos pobres desse mundo Deus não derramou a fé? Aleluia, Deus derramou a fé para as pessoas que são sendo desprezadas.